pesquisa revelou que o hábito de jogar videogame, que até pouco tempo atrás era considerado brincadeira de criança, mostrou ser coisa de gente grande. Durante a pandemia, o número de internautas que passam boa parte do seu tempo jogando nas plataformas digitais deu um salto. O Brasil já ocupa o 12º lugar na lista dos países com maior número de jogadores. Sobre esse assunto eu converso com José Colagrossi, diretor do Cantaribop. José Colagrossi, eu quero já agradecer pela sua participação e eu pergunto a você o que revelou essa pesquisa aí da AppStore? Bom, primeiro, Luciano, obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui. Essa pesquisa, ela mostra o tamanho e o potencial dessa indústria. Porque, na verdade, ou seja, a indústria de e-sports, que durante muito tempo foi chamada de videogame, né, a indústria de game, ela sempre foi vista com algum preconceito pela população brasileira como coisa de criança, coisa de garoto, e na verdade não é. Ou seja, a indústria de gaming no Brasil, ela é gigantesca, ela movimenta quantias enormes, ela tem um número muito grande de praticantes apaixonados, ela é bastante diversa, porque ela tem desde crianças, jovens, até pessoas que já estão aposentadas. E uma coisa interessante, Luciana, que essa pesquisa mostra, e a gente vai entrar nos detalhes dela ao longo dessa entrevista, é que ela já vinha crescendo há algum tempo, né? Então, não é que é um crescimento novo. A gente já acompanha, nós como empresa, nós já acompanhamos esse crescimento desde 2015 e 2016. O que houve de novidade esse ano foi a explosão do crescimento, em parte por causa do Covid. Por quê? Porque por causa do Covid as pessoas ficaram mais tempo em casa, tiveram mais tempo em suas mãos para consumir televisão, séries, enfim, esportes e esportes. Enfim, então, o Covid, que tanta coisa ruim e negativa trouxe à nossa sociedade, no caso da indústria de games, né, ela serviu para aumentar o número de praticantes, o número de fãs que tem o praticante. E o praticante é quem joga e o fã é quem acompanha e analisa e olha, e a quantidade de horas que as pessoas gastam de seus dias fazendo isso, praticando e brincando e jogando e disputando e competindo através de esportes. Agora, José, você poderia falar para a gente, contar para a gente, que eu estou curiosa, assim, qual o maior atrativo que você diria para esses jogadores ficarem tanto tempo, passarem boa parte do seu tempo ali jogando? São 3 atrativos, Luciana, e os 3 são frutos da digitalização da sociedade, né? Ou seja, primeiro, a necessidade, a vontade de querer entrar em campo. Ou seja, o cidadão digital, seja ele um jovem ou um aposentado, eles não querem apenas olhar, assistir um jogo. Eles querem entrar em campo, eles querem participar da emoção. E o esporte permite isso. Ou seja, você está dentro da competição, dentro do jogo, do jogo de futebol ou da guerra, ou seja lá qual for o jogo que você joga, ou seja, você está participando ativamente, da atividade. Primeiro. Segundo, ou seja, o cidadão digital ele tem essa necessidade de conexão com as pessoas, de estar sempre conectado com seus amigos, seus pares, seus colegas de colégio ou de trabalho. O esporte é, no fundo, uma grande comunhão de pessoas. Você joga contra outras pessoas, né? Você está jogando contra outros times ou contra outros jogadores. Então, você está sempre conectado, né? E a terceira razão é que é o controle, né? Ou seja, o cidadão digital ele quer ter o controle do que fazer, como fazer, quando ele quer fazer. Repara uma comparação em você assistir um jogo de futebol. Você não tem nenhum controle do dia e da hora que o jogo vai ser transmitido. Você não tem controle de qual canal que o jogo vai ser transmitido. Se é TV aberta, TV paga, o pay-per-view. Você não tem nem controle se o jogo vai ser transmitido. No caso do esporte, não. Você tem um controle total porque você joga quando você quiser.
Então, essas três razões fundamentais, todas ligadas ao mundo digital. Ou seja, eu quero entrar em campo, eu quero ser um protagonista no que eu faço, eu quero estar conectado com os meus amigos e eu quero fazer isso quando eu quiser fazer e como eu quiser. Pode ser no meu celular, pode ser no meu computador, pode ser na minha televisão, na minha Smart TV. Então, a comunhão desses três fatores é a grande força do crescimento dessa indústria. Agora, José, o que parecia ser uma coisa, uma brincadeira de criança, mostrou ser coisa de gente grande e os números e o impacto disso para o mercado, para a economia, falam por si. 65% dos internautas brasileiros, 2 em 3, praticam esportes. E todo tipo de esporte. Por exemplo, eu faço parte desse grupo. Eu não jogo futebol, eu não jogo guerra, mas eu jogo xadrez. Eu jogo xadrez contra outros internautas que jogam xadrez que eu nem conheço. E muitas vezes estão em outros países, em outros fusos horários. Então, por quê? Porque você tem, ou seja, é o que eu te falei, né? É a emoção de você estar competindo, de você estar participando ativamente. Agora, os números, Luciana, são incríveis. Por exemplo, se você considerar o número de pessoas que praticam no mínimo 1 hora por dia, ou seja, pode chegar até mais de 5 horas, estamos falando de quase metade dos internautas brasileiros. Ou seja, de 1 a 2 horas por dia são 30%. 1 a 2 horas por dia é muito tempo. Enfim, que as pessoas estão jogando na internet em alguma das plataformas disponíveis. Agora, José, você falou aí que, né, tem um público variado. É possível traçar crianças, idosos, a faixa etária que é mais assíduo aí nesse universo? De novo, é um público diverso. E você tem dentro desse público jovens, ou seja, crianças, até aposentados. A faixa principal é aquele pessoal que vai de 16 a 32 anos, entendeu? Que é o pessoal que já nasceu no mundo digitalizado, que já são filhos da internet, filhos da conexão e se sentem mais confortáveis com esse ecossistema. Mas, olha, você tem uma faixa grande, pessoal de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a mais. É realmente uma atividade democrática do ponto de vista de quem são esses usuários. Outra coisa importante é você ver que a grande maioria dos jogadores, vamos chamá-los assim, usam telefone celular, que é uma plataforma acessível a todo brasileiro. Tem um percentual que usa o computador, que também não é tão pequeno, ou o próprio console, ou o tablet, mas, ou seja, o smartphone representa 75% das pessoas que jogam também pelo smartphone. Ou seja, que é uma plataforma democrática, acessível e disponível 24 horas. Agora, José, qual vai ser o futuro, né? A chegada aí do 5G, qual vai ser o futuro disso? Bom, quando chegar o 5G, Luciana, isso vai ter um crescimento ainda maior, porque hoje existem algumas barreiras ao crescimento, tá? Uma delas é o fato de que, se nós considerarmos, Luciana, que conta-controle é um tipo de conta pré-paga, e aproximadamente 75% das contas de telefone celular no Brasil ainda são no modelo pré-pago. Ou seja, então, e as pessoas não querem ficar sem dados, né? Então, você coloca lá um dinheiro na sua conta e você não quer ficar sem dados. Esse é um limitador. O outro limitador é a experiência do jogo, a velocidade da banda, a velocidade do download, do upload, ou seja, a resolução na tela. Ou seja, no 3G ou no 4G ou no 4.5G, que são as frequências e as velocidades brasileiras, funciona bem. Mas o jogo trava de vez em quando, a resolução não é exatamente igual. Muitas vezes você faz um comando, o comando trava e aí você perde uma jogada ou um jogo por causa disso. Quando vier o 5G, Luciana, isso vai dar uma experiência ao jogador que eles não têm hoje. E isso vai ser, sem dúvida,
mais um driver de crescimento dessa indústria no Brasil. Você acredita que o preconceito é uma coisa que ficou no passado, hoje, atualmente? Totalmente. Ou seja, hoje a sociedade brasileira vê videogame ou esporte, são os rótulos que essa indústria tem, de um modo bem diferente que nós vínhamos 10 anos atrás. Como é uma coisa de criança, passatempo, vai estudar, menino, sabe? Enfim, hoje não. E outra coisa importante é a quantidade enorme de jovens que querem dedicar suas vidas de alguma forma a isso. Dou um dado para você que não está em nossa pesquisa, mas que é muito interessante. Eu participo ativamente de um desses hubs, dessas incubadoras que tem aqui em São Paulo, das maiores no São Paulo. Falo com eles permanentemente. 70% das startups que estão lá, nessa incubadora em São Paulo, estão fazendo ou jogos, ou aplicativos para jogo, ou plataformas para jogo. Ou seja, você fazer uma carreira em gaming não se limita a você ser um jogador profissional, que, aliás, tem vários. Ou seja, crescendo, né? Tem times profissionais, jogadores profissionais, já estão se tornando celebridades. Ou seja, os jovens querem estar próximo da paixão. E a paixão é gaming. Então, eles querem participar através de um time, ou desenvolver um aplicativo, ou criar um jogo, ou uma nova plataforma, enfim. Isso é uma indústria que só vai crescer nos próximos anos, nas próximas décadas. E o Brasil está bem posicionado para aproveitar economicamente desse crescimento. José Colagrossa, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Luciano. Sempre um prazer, sempre à disposição.